né, e das perspectivas aí. Vamos falar com Carlos Paiva, que é professor do mestrado em desenvolvimento regional da FACAT, aí, né, de Porto Alegre, que é a Faculdades Integradas de Taquara. Vamos chamá-lo aqui às 11h05. Vamos fazer um contato. Espero que você esteja bem, que você esteja se cuidando, viu? Alô? Oi, Carlos. Bom dia, professor. Como é que tá, Vera? Tudo bem? Melhor agora, Carlos, falando com você. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui, né? E tem uma audiência incrível. As pessoas gostam muito de você. Você coloca esses assuntos com uma maestria e uma qualidade, porque falar de economia não é fácil, né? E você consegue transformar isso numa linguagem bastante fácil. Carlos, eu estou bem. E você? Como você está? Muito bem, querida. Felizmente, né, nessa conjuntura, eu me sinto, como eu digo sempre, um felizardo, né? Podendo trabalhar em casa, à distância, através do computador. Enfim, com 60 anos, já com a primeira dose da vacina, me sinto mais seguro agora. Verdade, né? Essa facilidade de trabalhar em casa. Você sabe que o trabalho remoto veio para ficar, né, Carlos? A gente acredita que a partir de agora, daqui por diante, ele vai ocupar cada vez mais espaço dentro do mercado de trabalho. Sem dúvida. Mas assim, alguns trabalhos podem ser feitos à distância, né, Vera? Outros, em geral, o pessoal, enfim, que tem uma inserção diretamente no sistema de produção, tem mais dificuldade, né? E aí fica aglomerado em ônibus, indo para lá e para cá. Os dados que a gente apresentou na semana passada sobre o Covid mostram muito isso, né? Onde o trabalho formal avançou, está mais consolidado, ou seja, onde tu tem um impacto menor da crise, por incrível que possa parecer, onde o Covid está se espraiando com maior velocidade, né? Enfim, é uma coisa muito triste. É verdade, Carlos. A gente sempre vai ter o trabalho presencial em algumas áreas, né? Enquanto não nos substituírem por robôs também, né? Então, assim, porque tá na mira, né? Estamos no caminho, não sei o que vai ser do mundo. Acho que as coisas vão... A tendência daqui por diante é se modificar muito, né? Modificar demais. Mas tudo bem, isso é um cenário lá para frente. E o que você nos traz hoje? Porque a semana passada você nos impactou com esse seu trabalho, essa sua pesquisa profunda sobre o impacto do bolsonarismo, né, e na pandemia da Covid-19. E hoje nós vamos falar... Eu tinha proposto que a gente falasse um pouco sobre inflação, né? Esse é um tema que volta sempre, né, Vera? Você tinha até me provocado na semana passada, se eu não me engano, 2 semanas atrás, sobre a questão da taxa Selic. Eu disse, querida, nós temos que tratar disso com um programa inteiro, porque isso não é uma questão simples e é, ao mesmo tempo, importantíssima para a gente entender o que está havendo com o Brasil. E a nossa crise estrutural, né, que nós estamos aí, o último ano que nós tivemos um crescimento real foi o ano de 2014, né? Depois disso nós tivemos queda de produto, uma pequena recuperação, mas uma recuperação que não retomava o patamar anterior. Então, nós estamos desde 2015 até agora, 2021, operando abaixo daquele padrão de produção que foi o de 2014. O que significa que nós estamos já há 7 anos, entrando no 7º ano de recessão. Isso é uma coisa muito grave e é difícil de que se entenda isso, não é uma questão trivial. Então, está associado à maneira como o Brasil, a forma que nós adotamos para controlar a inflação, ou seja, está vinculado ao plano real. E era isso que eu queria falar um pouco, tentar explicar a questão inflacionária e como é que a maneira como a gente administra a questão inflacionária tem levado a uma crise estrutural da economia brasileira. Mas antes disso, Vera, eu só queria fazer um pequeno comentário sobre a revista Carta Capital. Posso fazer um plim-plim, né? Tu não vai te incomodar, afinal de contas é uma revista que também está no campo aí da criticidade. E eu acho que ela tem uma capa e uma matéria de capa dessa semana que é excepcional.
sobre as manipulações nas informações sobre a economia brasileira que vêm sendo adotadas por este governo. Na capa tem o Paulo Guedes com um turbante de quiromante lendo uma bola de cristal e diz: ao gosto do freguês, o mundo esotérico de Paulo Guedes. Vale até manipular dados de criação de emprego, arrecadação de carga tributária, etc. Eu acho que vale muito a pena o ouvinte interessado em economia saber como é que se faz, como é que são feitas as manipulações, né? Apesar de nós termos um sistema estatístico exemplar, graças ao IBGE, que é o nosso a âncora, né, do sistema estatístico brasileiro, é ele que organiza o sistema estatístico e é excepcional. Mesmo assim, nós não estamos, digamos, livres de manipulações. E esse governo está adotando algumas regras de contabilização que são assustadoras, assim. A maneira como ele manipula o emprego formal, a arrecadação fiscal, etc. e tal. É muito interessante, vale muito a pena ler. E eu acho também que mereceria um programa. Como é que os economistas, digamos, manipulam os dados? Mas isso deixaríamos para um outro dia. Hoje o dia ficaria dedicado um pouco à inflação, ok? Pode ser? Claro, você, por favor, fique à vontade, porque tudo que você nos coloca aqui é sempre muito importante. Ele traz conhecimento e ajuda também a gente ter o nosso senso crítico, inclusive, como você falou, com relação à avaliação dos dados que são publicados por esse governo, né? Mas vamos lá, Carlos, vamos falar de inflação. Isso. Vamos começar, então, o conceito que, em geral, se dá de inflação, né? O que se diz da inflação? A inflação é a elevação do nível geral de preços, ou seja, todos os preços estariam subindo. Isso é verdade? É verdade. Mas, assim, como diria o velho Marx, né? Com grano sales, com um grãozinho de sal. A gente precisa explicar melhor essa ideia. Vamos começar assim, pelo início, né? Qual é que é a questão que eu quero trazer para vocês? E assim, sempre tem um preço que começa o processo, ok? Então, e depois ele se espalha. E aí você tem, digamos, níveis distintos em que os preços se elevam. Uns vão mais rápido e outros vão mais devagar. É por isso que a inflação é tão prejudicial. Se todos os preços efetivamente subissem simultaneamente, inclusive o salário, não faria diferença, né? Você estaria apenas nominalmente pagando mais por alguma coisa, mas ninguém estaria sofrendo as consequências da inflação. O problema da inflação é que, apesar dela ser uma elevação geral, ela é uma geral pero restrita, ou seja, começa num lugar e aquele lugar por onde começa tem mais força e se reimpõe a cada momento. Vamos pegar um exemplo assim bastante simples que é digamos, do senso comum. Se sobe o preço do petróleo e vai subir o preço da gasolina, vai subir o preço do óleo diesel, ok? Com a elevação desses preços da gasolina e do óleo diesel, você tem um aumento dos custos de transporte. Todas as mercadorias que são transportadas, e nem todas são, depois a gente vai tratar disso, tá? Mas todas as que são transportadas vão ter um custo maior quando chegar ao cliente. E, portanto, em parte, isso vai ser transferido para os outros preços. Ao mesmo tempo, o preço do óleo diesel envolve um custo maior do sistema de transporte coletivo, do ônibus, o que acaba impactando no poder de compra do salário. Subiu a tarifa de ônibus, as pessoas ficam com menos dinheiro para poder comprar pão, para poder comprar batata, para poder comprar alimentos. Então vai haver uma luta por parte dos trabalhadores para aumentar o seu salário. Quando aumenta o salário, aumenta os custos de produção em diversos locais e, portanto, os empresários procuram repassar para os preços. Tudo começou lá com o aumento da gasolina e do diesel, que vai impactar nos transportes, que vai impactar no custo da carne, no custo da farinha, no custo da batata e, ao mesmo tempo, no custo do ônibus, e, a partir daí, entra o salário replica essa elevação de custos para os empresários que repassam, e você entra no que a gente chama de espiral inflacionária. Chega um momento em que a gente já não sabe mais de quem é a tal da culpa, onde é que tudo começou. Entretanto, começou em algum lugar. E é isso que a gente tem que entender. Porque quando a gente faz uma política de enfrentamento da inflação, a gente tem que procurar identificar qual é que é a base do processo inflacionário, qual é que é o seu fundamento, e estancar aquele fundamento. Bom,
Existem dois preços que são fundamentais no processo inflacionário, tá, Vera? Um deles é a taxa de câmbio e o outro é a taxa de salário. Por que elas são fundamentais, esses dois preços? Porque, na verdade, eles impactam sobre quase que a totalidade da produção de um país. Vamos começar pelo primeiro deles, que é a taxa de câmbio, que é um pouco mais, digamos assim, menos óbvio de se entender. E, ao mesmo tempo, menos polêmico. Apesar de ser menos óbvio, ele é menos polêmico. Todo mundo concorda que, quando altera a taxa de câmbio, isso tem impacto sobre os preços, ok? Mas nem todo mundo entende perfeitamente a dimensão deste impacto. O que normalmente se entende? Olha, vamos começar por uma hipótese bem simples, tá? R$1 é igual a $1. Como foi, na verdade, durante um certo período, lá no início do Plano Real. Se igualou a nossa moeda interna, nominalmente, com o dólar. Ficou 1-1, ok? Bom, se está 1-1, vamos supor que uma mercadoria qualquer, vamos dizer uma calça made in China, feita na China, tá? Ela está custando $10. Qual é o preço que ela chega no Brasil? Ela chega mais os custos de transporte, coisa e tal, ela vai chegar 1-1, R$10 mais alguma coisa da margem de transporte e comércio. Tá claro isso? Tudo bem? Tudo bem, Carlos. Tudo claro até agora. Ok. Então, agora ela chega. Vamos simplificar, vamos tirar o custo de transporte e a margem de comércio para não complicar no exemplo numérico. Se ela custa $10 na China, vamos supor que os transportes sejam extremamente baratos, a margem de comércio seja extremamente barata, ela chega aqui por R$10, ok? Agora, se a gente mudar a taxa de câmbio, ou seja, se ela passar agora, eu precisar dar R$2 para comprar $1, uma calça que custa $10 vai passar a custar $20, ok? Ela vai ficar mais cara, né? Aquilo que eu compro do exterior, na medida em que eu mudo a taxa de câmbio, fica automaticamente mais caro. Eu mudei a taxa de câmbio e os preços de tudo que eu importo ficam mais elevados, tá? Aí o pessoal diz assim, bom, mas a gente não importa tanta coisa. Sim, médio B. É que, na verdade, o impacto, quando a gente muda a taxa de câmbio, não é só sobre aquelas coisas que eu importo. Veja bem, a calça minha estava R$10, daqui a pouco mudou a taxa de câmbio e ela passou para R$20. O que acontecia quando ela estava em R$10? Se está em R$10 a calça chinesa, se eu sou um produtor brasileiro interno, que também faço calças, eu não posso vender ela acima de R$10. Eu posso vender, talvez, se ela tiver melhor qualidade, eu posso vender a 11. Eu posso, talvez, fazer uma bela propaganda e coisa e tal, e vender a 12. Mas eu não posso vender a 20. Agora, quando a calça chinesa passou para R$20, o produtor interno está mais defendido. Ele não tem mais aquela concorrência que vem de fora. E ele pode, portanto, olha, ou tu compra a chinesa a 20, ou tu compra a minha a 17. Então, mesmo sem importar, a produção nacional usa o aumento do custo do concorrente importado para elevar os preços internamente. Então, mesmo aquilo que você não está necessariamente importando, quando fica cada vez mais cara a possibilidade de comprar lá fora, o produtor interno, digamos assim, se aproveita de que ele está protegido para elevar os seus preços ao que vai colocar no mercado. Até porque, Vera, tem um outro lado que é o seguinte, ó, se a calça agora ela está mais cara, a importação, tu tem menos concorrente, tu não é só o chinês, é o argentino, é o uruguaio, porque a taxa de câmbio é em relação ao dólar, e ela te dá, digamos, o custo de importação de qualquer outro país, porque o dólar é a moeda internacional de circulação de mercadorias. Então, todos os agentes internos ficam mais protegidos. Além disso, Vera, tem uma outra coisa que muita gente não entende, até às vezes economistas não conseguem entender isso muito bem, que é a questão seguinte, ó, os exportados também ficam mais caros. Os exportados também ficam mais caros. Por quê? Imagina que você é uma produtora de soja, você produz, tu é ligada ao agronegócio, tá, Vera? Tu está produzindo soja. E no mercado internacional, o saco de soja está $20, ok? Quando estava 1-1, você estava vendendo e obtendo, ao vender no mercado exterior, $20, você obtinha R$20. Quando chegou a 2-1, ao vender no mercado externo, você obtém R$40. Bom,
Vera, a Vera está assim, ó, tem aqui, a Vera está produzindo a soja, está pensando em exportar. Aí chego eu, que tenho uma fábrica de óleo, e digo, Vera, eu quero comprar o teu saco de soja, você estava vendendo por R$ 20, tu concorda em me vender por R$ 20? E você vai dizer, não, se no mercado internacional eu agora estou recebendo os mesmos $20, mas eles valem 40, eu só vou vender para você internamente por 40. Então não é só aquilo que eu importo que aumenta de preço quando muda a taxa de câmbio. É também tudo o que eu exporto, porque eu passo a receber mais ao vender no mercado externo e então eu só vou concordar em vender para o mercado interno se eu receber a mesma coisa que eu recebo lá fora. Isso é minério de ferro, que envolve aço e toda a construção civil, isso é frango, isso é porco, isso é tudo que é alimento que o Brasil produz e exporta para a China. Quando nós desvalorizamos a nossa moeda, você pode vender lá fora e receber mais reais. E, portanto, aqui dentro também tu vai exigir a mesma coisa. Então, quando varia a taxa de câmbio e a nossa moeda é desvalorizada, aumentam os custos das importações e o agente interno se satisfaz com isso e eleva os preços, e aumentam os ganhos dos exportadores ao vender lá fora. E eles só vendem para o mercado interno se eles ganharem a mesma coisa. Portanto, tu tens um impacto muito significativo nos mais diversos setores que leva à inflação. Isto aqui é central para a gente entender como é que nós conseguimos controlar a inflação a partir de 1994. O que se fez, Vera, foi exatamente isso, ou seja, a partir dos anos 80, a China começa a crescer com uma velocidade extrema, ok? E ela tem carência. Diga. É o que eu ia falar, né? Porque ficou difícil competir com a China, né? Quando você fala de competir com o mercado externo, né? E essa questão do dólar alto e as pessoas, os produtores preferirem exportar, a gente tem sentido bastante na pele aqui no Brasil. Até teve a questão do estoque regulador que esse governo também não fez para garantir o abastecimento interno. Então é bem pontual isso que a gente está sentindo, né? Sim, sim. De fato. Agora, assim, ó, veja, uma questão já que tu tocaste aí na questão da China, né? A China, ela adotou ela tem um sistema de planejamento e controle central que lhe garante um absoluto controle sobre a taxa de câmbio, ok? Então, a China, as pessoas dizem assim, mas tudo que vem da China é muito barato, em função, em grande parte, da exploração do trabalho. Médio B, tá, Vera? Isso foi um discurso muito criado dentro dos Estados Unidos e na Europa, no sentido de dizer, olha, não podemos comprar da China porque a China é do mal, em última instância. A China não tem nenhum respeito pelas relações trabalhistas e coisa e tal. O que a China fez, fundamentalmente, Vera, foi desvalorizar a sua moeda. Ela desvalorizou muito. Então, assim, quando o produtor exporta, mesmo que ele venda por um preço muito barato, ele recebe em yuan, que é a moeda deles, atualmente eles chamam RMB, ok? Tanto faz você dizer yuan ou RMB, é a moeda chinesa, tá? O produtor vende por $5 uma coisa e ele recebe 50 yuans, porque está 10 para 1, ok? E o que é um yuan? Yuan é mais ou menos como R$1. Ou seja, ele vende um produto por $5 e ele recebe R$50 em retorno. Com isto, ele pode vender muito barato, porque boa parte das coisas que ele compra internamente, entende? A China conseguiu desvalorizar a moeda e não ter inflação. Por isso é que ela consegue exportar para o mundo todo. Assim, a principal vantagem competitiva da China sempre foi uma moeda muito desvalorizada. O problema é que, veja bem, se tu desvaloriza muito, vamos voltar à questão do Brasil. Quando você desvaloriza, você fica com um mercado interno protegido, você entende? Ou seja, ninguém pode exportar para você, porque, na verdade, o seu produto ele fica barato no exterior, mas o que vem de fora fica caro para você. Porque qualquer coisa que eu ofereça por $5 custa R$50 lá na China. Se eu ofereço alguma coisa por $10, custa R$100 lá na China. Percebe? Então fica caro para que eu possa exportar. A China só importa aquilo que ela não consegue produzir.
tudo mais ela produz internamente. O que acontece, então? Os produtores da China são super protegidos. Por que não tem inflação na China? Porque a China usa um sistema de controle da inflação que é muito peculiar. Qual é o sistema que eles usam? Eles liberam enormemente a concorrência. Se você vai comprar um produto mesmo num shopping center relativamente sofisticado em Pequim, eles vão te perguntar, eu quero um tênis Adidas. Eles vão te perguntar assim, tu queres Adidas mesmo, o original, ou assim, aquele que é quase parecido, bem parecido, ninguém vai notar a diferença. Um similar. Exatamente, um similar. Não, começa assim, tu queres o Adidas, tu queres o genérico, tu queres o similar, ou tu queres, quem sabe, dar para um amigo que nem é tão amigo mesmo, e aí você dá um que, na verdade, em 2 semanas vai se desmanchar, percebe? Você tem, assim, uma quantidade de alternativas enorme. E isso tem uma consequência. O Adidas original não pode ficar caro demais, ok? O governo chinês simplesmente faz vista grossa para um conjunto de informalidades. É por isso que se diz também que eles têm, digamos, uma relação trabalhista bastante perversa. E não deixa de ser verdade, eu não estou negando esta dimensão, porque nas pequenas empresas, nas pequenas firmas, nas pequenas fábricas, e inclusive também em algumas cooperativas, o governo faz de conta que não vê a existência. Ele não cobra impostos, ok? E deixa livre, e não faz fiscalização. Só que isso tem uma consequência. De um lado, você tem uma produção enorme e uma concorrência enorme, coisa que no Brasil não se permite. Ou seja, se você coloca uma firmeca qualquer para produzir um CD pirata e vender na Rua da Praia, você vai logo ter a polícia lá para fiscalizar. O que você acaba impedindo com isso? Não é apenas o emprego do cara que está vendendo, é a existência da firma que pirateia e a concorrência. E quando você fecha a concorrência, você lhe permite que as lojas coloquem um preço muito maior. Na China isso não existe. A concorrência é realmente liberada. E como ela é liberada, inclusive pela informalidade, há um controle de preços que tolera a desvalorização monetária. Aqui você não tem isso. Então nós acabamos adotando um sistema de controle que é o seguinte, nós temos que ter uma moeda sempre bastante valorizada. O que acontece cada vez que a inflação tira a cabeça para fora? Ou seja, quando começa a subir a taxa de inflação, como está acontecendo exatamente neste momento no Brasil. O que acontece? O Banco Central eleva a taxa de juros, elevou a Selic, ok? Você pediu para fazer o comentário. Para que ele eleva a Selic? Se você for ouvir os comentários aí na Rede Globo de televisão, na mídia oficial, vão dizer o seguinte, o governo aumentou a taxa de juros, que é para que as pessoas, digamos, consumam menos, porque agora vai valer mais a pena fazer aplicação financeira em vez de gastar. Ora, por favor... Esse é o discurso que a gente ouve mesmo. Pois então, quem é que vai deixar de consumir com esse salário miserável que se recebe? Porque a taxa de juros cresceu 0,75%. Você vai parar agora de comprar batata para poder fazer aplicação no Tesouro Direto? Ninguém faz isso. O que acontece, na verdade, é o seguinte, quando eleva a taxa de juros, o Brasil atrai capital externo, a capital especulativo, ou seja, nós criamos uma diferença entre a nossa taxa que a gente está pagando e a taxa que se paga nos Estados Unidos, na União Europeia, na Alemanha e no Japão. Esses países todos têm fundos de pensão extremamente significativos, ou seja, todo mundo poupa ao longo da vida e coloca num fundo para poder, quando aposentar, receber a sua aposentadoria. Estes fundos estão administrados por bancos nacionais do Japão, da Alemanha, mas que podem e fazem isso, fazer compras de ativos em todas as partes do mundo. E eles procuram fazer aplicações aonde está rendendo mais. Quando o Brasil eleva a taxa de juros, ele passa a pagar um juro maior do que o que se paga nesses países. E vem um aporte de recursos especulativo para o Brasil. O Brasil é inundado de dólares nesse momento, e quando ele inunda de dólares, o Banco Central libera uma parte para o mercado.
E ao soltar esses dólares excedentes no mercado, o dólar cai de preço e o real se torna mais forte. Quando o real se torna mais forte, quando há um processo de valorização, o que acontece? Fica de novo mais barato comprar lá fora. Agora, é como se fosse assim, ó, estávamos 2 para 1, lembra? Estava R$2 para $1. Vamos agora exagerar. O governo foi inundado de dólares quando ele elevou a taxa de juros. Chegou tanto dólar que o governo jogou no mercado e voltou a ficar 1 para 1. Quando voltou a ficar 1 para 1, a calça jeans da China, que custava $10 e que agora tinha ficado 20, voltou a custar R$10. Ou seja, quando a calça continua por $10, mas quando a taxa, o real ficou mais barato e o dólar ficou mais caro, eu precisei dar R$2 para obter $1, a calça jeans chinesa passou a custar R$20. Quando eu inundo de dólares o mercado e volta a ficar 1 para 1, ou seja, eu só preciso dar R$1 para obter $1, a calça volta a ser ofertada a R$10. Dentro do nosso mercado. O que acontece? Eu sou um produtor de calça. Eu estava vendendo a minha 15. Quando chega a calça chinesa de novo mais barata, eu tenho que recuar no meu preço. Colocar o meu preço de novo em torno, no máximo, a 11, dizendo que a minha, por alguma razão, é melhor. Ok? Mas eu não posso mais vender a 15. Isto gera uma concorrência interna, Vera, que afeta os diversos setores da economia de forma distinta. O que a gente pode importar da China, Vera? A gente importa... O que a gente importa? Essas coisinhas que o pessoal compra aí pelos sites e tudo, não sei, pode falar. Tá, mas é assim, ó, é que na verdade nós temos 2 categorias de bens, tá? Que eu falei lá no início, né? Tem coisas que são transportáveis e tem coisas que não são transportáveis, ok? Tudo que a gente pode importar é transportável. O que eu quero dizer com isso? Tu não pode transportar tratamento dentário. Tu não pode transportar educação. Tu não podes transportar serviço de estética, cabeleireiro. Ok? Eu não posso dizer assim, Veró, agora o real está mais forte, o dólar está barato, eu vou ali em Pequim fazer as unhas. Ok? Isso não. Isso tu tem que fazer aqui. Não importa se ficou mais barato em Pequim ou não. Então você diz serviços, né? Serviços. Exatamente. Todos os serviços tu tens que comprar no próprio país. Ok? O que é transportável, Vera? O que é transportável a gente chama tradable. Em geral, em inglês, a economia é uma ciência anglo-saxã. A gente usa todas as palavras em inglês e às vezes o pessoal quer traduzir e fica pior. Eles traduzem tradable por comercializável. Ora, casa é comercializável, a gente vende e compra, ok? Mas ela não é transportável. Então a indústria da construção civil também está protegida. Eu não digo, eu vou comprar uns 2 apartamentos em Pequim porque está baratinho, eu vou me mudar para lá. Não pode. Simplesmente não tem como se mudar para lá. Ok? Então, tu tens que comprar a construção civil aqui, tu vai no restaurante aqui, tu vai fazer as unhas aqui, tu vai no dentista aqui. Tudo isso, a mudança da relação de câmbio não faz cócegas, mas ela vai fazer mais do que cócega, ela vai realmente doer na indústria e nos demais setores transportáveis. Quais são os outros, além da indústria de transformação? O que é transportável? Mineração e agricultura. Ocorre, entretanto, Vera, que o Brasil é o melhor produtor agrícola do mundo. Nós somos o único país que podemos ter 3 safras de verão. 3 safras de verão. Porque nós temos, inclusive, tem um nome que se dá para isso, é a safra, a safrinha e a safreta. Ok? Qual é a diferença entre a safrinha e a safreta? É que, na verdade, a safrinha e a safreta, ela se realiza fora do verão. Na região onde ainda é quente, todo o Cerradão de Meu Deus, por exemplo, tu tens a safrinha e a safreta. Qual é o problema delas? É que tem menos água. É o período que não chove tanto no Cerrado. Então, tu tem que ter irrigação, os custos aumentam. Mas tu podes ter as 3 safras, porque nós temos um verão contínuo. Nós estamos ali no trópico, entre o trópico e o Equador. Ok? Este é um país, e ao mesmo tempo, tem muita água nesse país. É claro que nem todo mundo tem acesso da mesma forma. Ela não é, digamos assim, democraticamente distribuída. Mas quem é grande no agronegócio tem condições de irrigar.
e, portanto, pode produzir 3 safras. O que significa isso? Que ninguém bate o Brasil na produção agrícola. E, ao mesmo tempo, tivemos todo um investimento em tecnologia no setor agrícola associado à Embrapa, que foi criada durante a ditadura, mas que foi preservada posteriormente e, ao mesmo tempo, alavancada. Ou seja, ela foi apoiada sistematicamente pelos governos que vieram após a crise da ditadura. E nós temos hoje uma tecnologia agrícola que é invejável, é extremamente competitiva. Nós competimos efetivamente com os Estados Unidos, que sempre foi o maior produtor agrícola até recentemente. Então, mesmo quando você valoriza a nossa moeda para facilitar as importações, você não passa a importar produto agrícola. Porque não tem para ninguém, nós somos the best, ok? Como se diz em inglês. We are the best, fuck the rest, ok? Não vou traduzir porque não é elegante, tá bem? Mas para bom entendedor, minha palavra bah. Nós somos the best, ok? Ao mesmo tempo, o que mais que é transportável? O que é transportável é indústria extrativa mineral. Ora, não há minério de ferro melhor que o brasileiro, nem tão abundância. E hoje nós já somos autossuficientes na produção de petróleo. Portanto, não nos afeta nesta área a mudança do real. Quem é que sofre, Vera? Apenas a indústria. E como a gente está mudando a taxa de câmbio para poder controlar a inflação, mas não existe variação de demanda sobre o setor de serviços, nós temos que fazer uma mudança de taxa de câmbio tão brutal que a inflação seja controlada apenas pelo controle da indústria. Então, a indústria tem que sofrer todas as consequências do controle inflacionário. Para os serviços não muda nada. A demanda continua a mesma e eles podem colocar os preços lá no céu, independentemente de como é que está o preço para fazer o cabelo, para fazer as unhas ou para ir no dentista na China. Então, os serviços continuam com os preços elevados e a indústria é que vai ter que abaixar os seus preços até a inflação ficar sob controle. Ora, se a gente faz isso uma vez, a indústria sobrevive. 2 vezes, fica meio arranhada, mas sobrevive. 3, 4, 5, 6, 10 vezes chega um ponto que não dá mais. Então, o Brasil passou de um país com um nível de industrialização no final dos anos 80 e início dos anos 90 extremamente desenvolvido, ou seja, para países subdesenvolvidos nós estávamos na linha de frente, para uma indústria de transformação ínfima. Nós nos desindustrializamos paulatinamente desde 94, desde que o Plano Real iniciou. O que deu base para o Plano Real? Tu queres falar? Desculpa. Não, estou te ouvindo. E eu estou pensando, assim, agora que você falou isso, estou pensando na cabeça dos industriais brasileiros, né? Porque o governo já sinalizou, esse governo que nós estamos agora, já sinalizou que vai aumentar de novo, né? Tem uma reunião dali 40 dias, já passou uns 10 dias, então daqui uns 30 dias mais ou menos, ele vai fazer uma reunião novamente, já sinalizou a possibilidade de aumentar a taxa de Selic novamente. Na verdade, as reuniões do Copom são mensais, tá, Vera? Já passou uma semana e pouco, quase 10 dias, portanto, nós teremos daqui a 20 dias uma outra reunião e uma nova elevação da taxa de juros. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer com que o dólar fique mais barato, para as importações ficarem mais baratas. Agora você pegou bem a ideia, Verinha. Olha aqui, ó. Por que os industriais não gritam tanto contra isso? Tem vários motivos, mas vamos começar pelo mais simples de todos. É que assim, ó, quando o dólar fica mais barato, também fica mais fácil do industrial comprar ativos no exterior. Ao longo do Plano Real, o Brasil passou a ter várias empresas que se tornaram multinacionais. A Marco Polo, vou pegar as empresas aqui do Rio Grande do Sul. Marco Polo, Randon, Gerdau. Ok? A maior fábrica da Marco Polo, na verdade, hoje em dia está na Índia, ligada à Tata, que é a maior empresa multinacional indiana. Uma das maiores fábricas da Randon está na China. A Gerdau tem plantas pelo mundo inteiro. Por quê? Imagina assim, ó, o dólar estava R$10. Como é que tu vai... Tem uma planta lá que está sucateada, que produz aço, que custa, sei lá, 10 milhões de dólares, ok? O nosso industrial, para poder comprar, tem que gastar 100 milhões de reais, porque está 10 para 1. Quando eu preciso dar R$10
para obter um dólar, uma planta que está custando 10 milhões, para mim, 10 milhões de dólares, custa 100 milhões de reais. Agora, quando o dólar vai 1 para 1, ou seja, eu preciso só dar R$ 1 para comprar, eu posso comprar com 10 milhões de reais. Aquela mesma planta que estava 10 milhões de dólares. Portanto, quando o real está forte, aquelas empresas maiores, elas conseguem comprar plantas no exterior com facilidade. E o contrário acontece para os estrangeiros. Ô, Carlos, deixa eu perguntar uma coisa, é isso que eles falam que eles falam de fugas de capital, é isso? Ou não? A fuga de capital, na verdade, em geral, a gente está se referindo ao capital especulativo, aquele que vai e volta com muita velocidade. Ah, tá bom. Então pode continuar. É um investimento no exterior. Tá. A fuga de capital, Vera, ela acontece assim, ó, quando eu estou projetando uma determinada ação do governo, ou seja, se eu por acaso projeto que o governo vai fazer uma desvalorização da nossa moeda, ele vai baixar a taxa de juros e, portanto, vai tornar menos atraente as aplicações dentro do Brasil, e eu vejo que isso vai gerar uma desvalorização. Então, veja bem, vamos voltar ao exemplo, eu estou 1 para 1, ok? Eu tenho com R$ 1 eu compro $1, tá? O governo está achando que a nossa moeda está forte demais e que a indústria está morrendo, ok? A indústria está asfixiada com a concorrência. Isto foi exatamente o que a Dilma percebeu. A Dilma percebeu que o real estava forte demais e que depois de vários anos adotando a mesma política de controle inflacionário, a cada vez que a gente subia a taxa de juros, mais e mais indústrias morriam. E quais morriam? As pequenas em particular. As grandes se aproveitavam para comprar ativos no exterior. Algumas médias simplesmente se mudaram para o exterior. Todo o setor coreiro calçadista do Vale dos Sinos, as empresas maiores compraram plantas lá fora. E as médias se transferiram para o exterior, em boa parte delas para a China. Ficou os ateliês menores na nossa região e com muito menos capacidade competitiva. As grandes empresas foram ou se internacionalizando ou foram morrendo paulatinamente. Ok? Tudo bem, Vera? Deu para entender? Agora, tudo bem, Carlos. A gente já está às 11h41. Daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar, mas pode continuar. Tá bem, ok. Eu falei que o tema era grande, eu nem toquei na questão de salário. Mas vamos supor, então, que a gente está 1 para 1, ok? E as empresas estão morrendo. O que você faz, então? Você vai promover uma desvalorização. É isso que a Dilma tentou fazer no governo dela. Se você baixa a taxa de juros, você torna as aplicações do Brasil menos atraentes, ok? A Dilma entrou pesado nessa briga. Ela primeiro usando muitos bancos comerciais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que baixaram a taxa de juros no empréstimo para as pessoas físicas e pessoas jurídicas, criando uma tensão muito grande com o sistema financeiro. Imagina que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal passaram a ter mais de 50% de todos os empréstimos nacionais. Comparado com todos os bancos privados, os 2 bancos estatais emprestavam mais da metade. Isso se tornou, e ao mesmo tempo, fazendo uma concorrência em que você baixava a taxa de juros pelo sistema bancário, ok? E os bancos privados tinham que seguir, e, portanto, a sua rentabilidade caía. Ok? Mas também caía a atratividade das aplicações no Brasil. E o que você via, você antecipava, enquanto você está aí no mercado financeiro, que se vai diminuir a entrada de capital, a moeda vai se desvalorizar. Então, veja, tu está numa posição 1 para 1, tá? Você tem 10 milhões de reais, você pode comprar hoje 10 milhões de dólares, certo? E aí você faz a compra para o dólar e foge para o exterior. Quando você foge para o exterior, você acelera o processo de demanda sobre dólar e diminuição de oferta de dólar. E o dólar realmente passa a 2 para 1. Está acompanhando o raciocínio? Quando passa a 2 para 1, você já precisa dar R$2 para comprar um dólar, você está lá fora com 10 milhões. Aí você volta. Os 10 milhões agora viraram 20 milhões de reais. Tu tinhas 10 milhões de reais. Você comprou com esses 10 milhões de reais 10 milhões de dólares, porque você viu que na política econômica, a política estava em direção a uma desvalorização, e você corre para o dólar, isso é que é fuga de capital.
Você corre para o dólar antes que se desvalorize. E você compra logo 10 milhões de dólares. Assim que desvalorizar, você volta para o Brasil com os mesmos 10 milhões e se transforma em 20 milhões de reais. Você passa de 10 milhões de reais para 20 milhões, assim, ó, num estalo. Porque você especulou. Então essa fuga de capitais é na área da especulação. E aí, pensando no que você falou aí dos senhores da indústria, né? Eu fiquei pensando aqui, Carlos, quem tem dinheiro faz dinheiro, né? Por isso que eles não gritaram aí nesse primeiro aumento da taxa Selic, né? Eles se mantiveram quietinhos, calados. Eu até fiquei pensando aqui, eu falei, poxa, né? Para diminuir o consumo, os caras deviam estar bravos, tá nada. Quem tem dinheiro faz dinheiro, né, Carlos? Exatamente. Por que a Sadia quebrou? Porque na crise de 2008, houve uma brutal desvalorização do real. Ora, quando se desvaloriza o real, vendendo o frango pelo mesmo preço, você obtém mais reais. Então a Sadia, que era exportadora de frango, deveria ter ganhado dinheiro como nunca. Ela vendia o frango lá fora e recebia pouquinhos reais de retorno, porque, na verdade, a moeda estava muito valorizada. Quando desvalorizou, ela ia ganhar uma fortuna em real. Por que ela quebrou? Porque, na verdade, ela especulava com o dólar no sentido oposto, ou seja, ela apostava que o dólar ia ficar sempre forte. Ela vendia por um preço, mas o que ela ganhava mesmo era no mercado financeiro. Toda a indústria brasileira está profundamente financeirizada. Então, independentemente de qual é que é a taxa de câmbio, eles estão ganhando mesmo na especulação. Portanto, eles não se preocupam demais, os grandes, com as mudanças de política econômica e a elevação. Ou eles vão para fora, ou eles especulam a partir de dentro e fazem ganhos no setor financeiro. A Sadia quebrou porque a crise de 2008 foi inesperada e a desvalorização foi muito grande, foi pesada demais, eles não tinham expectativa disso. E aí a Perdigão comprou porque estava fazendo um jogo menos financeirizado. Ok? Dá para entender? Nossa, e como dá para entender? A gente entende muita coisa depois disso, né? Entende até o silêncio, entende até porque uma empresa que parecia a nós, consumidores, extremamente saudável, quebra, né? Entende bastante coisa. Carlos, a gente está às 11h46. Eu acho o seguinte, que para falar dos salários, do impacto nos salários, a gente já podia deixar o gancho para a próxima quinta-feira. O que você acha? Porque eu acho bacana a gente falar sobre isso com bastante tempo, porque aí chega a nossa vez nessa situação, né? Que é a vez do salário, que eu acho que é o que todo mundo deve estar bem curioso para saber. Tranquilaço. Agora, só vou para a gente preparar isso para o nosso próximo encontro, então eu vou dizer o seguinte, olha aqui, ó. Tu podes controlar a inflação através do controle da taxa de câmbio, ok? E isso gera um impacto competitivo brutal sobre a indústria e uma desindustrialização crescente, com a perda de empregos nesse setor. Basta olhar o Vale dos Sinos e o pessoal entende. Qual é a outra maneira de você controlar a inflação? É impondo uma concorrência crescente no mercado industrial, em todos os mercados, serviços, etc. e tal. Se você impõe uma concorrência, você faz um pouco como a China, ok? Você obriga o grandão a baixar o preço porque o pequenininho está ali do lado, entrando no mercado. Isto envolve você descartelizar os mercados, você aumentar a concorrência no interior dos mercados. A Dilma também tentou muito ir nesse sentido. A primeira coisa que ela conseguiu fazer, que foi importante, foi a reforma portuária. Não é à toa que Eduardo Cunha, que Michel Temer, que tinham vínculos com o setor portuário do Porto de Santos, foram tão críticos e tentaram de todas as maneiras impedir. Porque o que a Dilma fez foi dizer o seguinte, é mais fácil agora abrir portos. Tu tinha portos privados antigamente no Brasil. A Cargill, por exemplo, tinha o seu próprio porto. Mas ela só podia embarcar produtos seus. Ela não podia embarcar produtos de terceiros. Então, ela não podia concorrer com os portos alfandegados do governo federal. E a Dilma disse, não, pode sim, por que não? Se ela está ociosa, ela pode embarcar outros produtos que não são os dela. Com isso, aumenta a concorrência e diminui o monopólio, o poder de precificação do terminal de containers, enfim, que era dos amigos ali do Eduardo Cunha e do Michel Temer. E, ao mesmo tempo, ela facilitou que se abrissem portos fluviais, portos nos rios, portos pequenos, ok? Diminuiu as exigências. Isso aumenta a concorrência e deprime o chamado custo Brasil.
ela também ingressou no setor elétrico, fazendo uma nova legislação que mudava os acordos feitos nos processos de privatização lá do FHC. Quando ela tentou entrar num setor brutal, Vera, que é o setor de transporte ferroviário, aí a coisa fechou o tempo, ok? Quando o Fernando Henrique Cardoso privatizou o sistema ferroviário brasileiro, ele entregou para empresas privadas que passaram a ter o monopólio desse segmento ferroviário, sem dar aquilo que no mundo todo se utiliza, que é o direito de passagem. Ou seja, apesar de você ser a concessionária, você não pode usar sozinho. Tem um período de tempo que você tem que conceder para que outras empresas possam usar os trilhos. Caso contrário, tu tens um monopólio completo. A Dilma tentou entrar aí. Quando ela tentou entrar aí, desceu a crítica brutal e a Rede Globo começou a colocar que havia intervencionismo, que se mexia demais com a autonomia do Banco Central, que a Dilma queria mexer na taxa de juros, queria mexer em todos os acordos já feitos e consolidados desde o governo Fernando Henrique Cardoso. A turma sai para a rua gritando: somos contra tudo que está aí, a Globo dá maior visibilidade e não há mais apoio para qualquer reforma que aumentasse a concorrência. É verdade, Carlos, é bem bacana tudo isso, a gente até agora começa a entender aí muito a participação até do setor portuário aí na queda da presidenta Dilma, mas são 11h50 e eu vou te convidar para a gente continuar essa conversa na próxima quinta-feira e aí a gente também já entra na parte dos salários, tá? Tá bom, querida, tudo bem, tá ótimo. Olha, eu quero te agradecer, muito obrigada pela sua participação e a gente se fala novamente na quinta-feira, que eu vou querer saber tudo e muito mais sobre essa questão, principalmente dos salários, tá, Carlos? Entender o que aconteceu em 2015, né? É isso que eu quero deixar o gancho, só, Vera, assim, ó, em 2015 muda a estratégia de enfrentamento, e aí vai decidir sobre o salário, e é importantíssimo a gente entender isso. Tá legal. História. Muito bom, Carlos. Sempre sensacional a sua participação aqui, viu? Um bom dia para você, uma excelente quinta-feira. E aí, quinta-feira que vem a gente já tem esse encontro marcado e essa pauta fechada, tá?